Salve primeiro ano, como vocês estão? Tudo bem? Professor Leanderson para a primeira aula de física pós-férias, né? Espero que todos vocês passaram esses pouco mais de 30 dias aí de férias na tranquilidade, tá? Eu sei que a situação tá difícil, espero que seus familiares estejam bem. Aqui comigo correu tudo ainda bem que eu estou bem, eu e minha família aqui, né? E estamos retornando para dar continuidade ao ano letivo de 2020, né? Embora seja uma decisão um pouco controversa, não depende somente da escola, nós dependemos de instâncias superiores, e por enquanto a gente tem que continuar no letivo, beleza? Mesmo sem saber se a gente vai voltar às aulas presenciais na data prevista, que é dia 8 de setembro, né? Mas depende de muitos outros fatores, então não é tão simples assim. Enquanto isso, a gente vai dar andamento ao ano letivo através dessas videoaulas aqui. No meu caso da física, comigo aqui no YouTube, nas outras disciplinas através do SPE, né, do Sistema Positivo com Você. Tá? Então, mesmo com a volta das aulas presenciais, a gente pretende continuar uma porcentagem, uma parte das aulas ainda online, né, para a gente poder repor esse tempo perdido, beleza? Então, dando sequência à disciplina de física, qual que é o assunto de hoje? Tá? O que nós vimos anteriormente na disciplina de física? Né? Nós vimos noções básicas de física, né? Nós vimos notação científica, unidade de medida, né? Vimos o que é deslocamento escalar, distância percorrida, velocidade, aceleração. Né? Agora a gente vai discutir uma outra grandeza física, que é a força. Velocidade e aceleração e deslocamento escalar e distância percorrida eram grandezas que estavam relacionadas à cinemática, que é o estudo do movimento, sem se preocupar com as causas que motivaram o movimento de um corpo. A força, ela está mais relacionada a uma outra sub-área da mecânica, tá? Que é a dinâmica, que é o estudo das causas que ocasionaram o movimento. Tá? Mas como eu posso conceituar força? O que é força, gente? Eu vou pegar no próximo slide aqui 3 situações. Nós temos um carro se colidindo contra um obstáculo, um muro. Nós temos um jogador de vôlei atacando uma bola. Aí a fotografia pegou no exato momento que ele golpeia a bola, né? E nós temos a terceira foto desse coitado, né, jogador de futebol, levando uma bolada, presumo eu que doeu bastante, no rosto, né? Essas 3 situações nos ajudam a entender, a conceituar a força, tá? Bem, na primeira foto, o que nós temos? Nós temos um carro se movendo num campo de testes, né? Se movimentando com uma determinada velocidade da direita para a esquerda. Aqui esse pontinho representa o carro, né? E ele estava se movimentando, não ficou muito reto, mas tudo bem, com essa velocidade aqui, da esquerda para a direita, tá? Ah, ele encontrou o muro. Aqui está o obstáculo, né? No exato momento que o corpo se choca contra o muro, o que aconteceu? Ele fez o carro parar, né? Porque ele vai se chocar no muro e vai parar. E além disso, então nós tivemos uma mudança. Em primeiro lugar, né? Se o carro bate, se choca e para, e ele estava com uma certa velocidade, ele provoca uma mudança no módulo da velocidade. Então nós tivemos uma mudança na velocidade, né? Além da mudança de velocidade, gente, nós vimos em aulas passadas que é a aceleração, né? Se houver qualquer mudança na velocidade, tanto no módulo quanto na direção e sentido, nós temos aceleração, beleza? Além da mudança na velocidade, pode ver que houve danos no carro, né? Houve uma deformação. Uma deformação permanente, né? Por quê? Porque devido às características do material que o carro é feito, né? Que é aço, latão, enfim, ele bate e se deforma e fica daquele jeito, tá? Então ele causou uma deformação, tá? Permanente. No caso da bola de vôlei, tá? Aqui está o jogador, né, aplicando o golpe na bola, né, está aplicando uma força na bola, e nessa fração de segundo que o fotógrafo conseguiu captar o ataque do jogador aqui, pode ver que a bola está deformada,
Quando a bola sai da mão do jogador, aí devido ao material que a bola é feita, que é um material mais maleável e flexível, a bola volta ao seu estado normal, né? E além da deformação, né, a bola vai para a direção que o jogador pretende atacar, né? Então, houve mudança na velocidade, houve deformação, tá? Uma outra situação, mesma coisa, o jogador de futebol tomando uma bolada no rosto, né? Ó, olha o que aconteceu. A bola, no exato momento que atinge o jogador, ela se deforma e o rosto do jogador também se deforma. No exato instante. Inclusive, dependendo da bolada, pode até causar alguma lesão, tal, né? Devido à força que a bola aplica sobre o rosto do jogador, e o jogador também aplica uma força na bola, que causa a deformação da bola no exato instante que atinge o rosto do jogador. Beleza? Então nós já sabemos que força causa mudança na velocidade, né? Mudança de velocidade e aceleração, e causa deformação, tá? Inclusive, quando a bola bate no rosto do jogador de futebol, a bola possivelmente não, ele está indo da direita para a esquerda, e quando bate no rosto do jogador, inverte o movimento, vai da esquerda para a direita. Então houve uma mudança na velocidade, tá? Mas a força, ela causa apenas causa mudança de velocidade e deformação? Tem uma terceira situação que a força proporciona. Vou dar um exemplo. Eu tenho essa bola de basquete aqui, ó, tá na minha mão. Beleza? Bem, a minha mão tá segurando a bola aqui, né? Se eu solto a bola, se eu tiro minha mão daqui da parte inferior da bola, o que vai acontecer com a bola? A bola vai ser atraída, vai cair, né, devido à atuação de uma força, que é a força peso. Tá? Força peso é uma força que atrai todos os corpos para o centro da Terra. Isso a gente vai ver com mais detalhes mais pra frente quando a gente for estudar em dinâmica, tá? Mas por que a bola não cai nesse exato momento? Porque tem minha mão embaixo. Então, da mesma forma que a bola está querendo cair, né? Então, o que acontece? Eu tenho uma força que a minha mão aplica sobre a bola que não deixa a bola cair, se movimentar. Então, o que acontece? Tem uma situação que a bola está parada, ela está em equilíbrio. A bola não está nem girando e nem se movendo, tá? Então, uma terceira situação que uma força pode ocasionar é o equilíbrio, né? Quando uma força equilíbrio, opa, acento no lugar errado, né, gente? Equilíbrio. Então, uma força ela pode anular o efeito de todas as outras forças aplicadas em um corpo, ocasionando o equilíbrio, tá? Então, se a gente for conceituar a força, se for explicar o que é uma força, né? Força é uma grandeza física vetorial, isso já expliquei na aula de vetores, né? Eu até já falei um pouco sobre isso, tá? Que para eu poder representar uma força, eu preciso do módulo da força, mas eu tenho que indicar a direção e sentido para onde a força está sendo aplicada. Exemplo, eu vou colocar aqui força-peso. O peso de um corpo, né? Não confunda peso com massa, tá, gente? Massa é uma coisa, peso é outra, tá? Então, o que acontece? A força-peso, ela sempre tem a mesma direção e sentido, né? É vertical, direção vertical, sentido para baixo, né? Sempre, tá? Ou, por exemplo, eu tenho um caixote aqui, está parado no solo, vou aplicar uma força. Então, vamos supor, vai ser uma força por exemplo, da esquerda para a direita, uma força F. Tá? Então, eu preciso indicar módulo, direção e sentido. Então, força é uma grandeza vetorial. Tá? É uma grandeza vetorial, né? Que indica, né, mudança no estado do corpo. Então, como assim? Ele causa mudança na velocidade, né? Causa aceleração, causa deformação ou causa o equilíbrio. Beleza? Então, se a gente for conceituar formalmente, né? Então a força é uma interação entre dois ou mais corpos, tá? Que pode ser mais corpos, por exemplo. Vou dar um exemplo. Quem já jogou bilhar, né?
quando você vai bater a bola branca, né, em direção de várias bolas ao mesmo tempo, o que acontece? Uma bola bate na outra, então tá havendo uma interação, né? Tá tendo uma situação que que as bolas de bilhar estão em contato. Então tá havendo uma interação entre esses corpos. Então pode ser entre dois ou mais corpos. Aqui no exemplo do caixote, por exemplo, tá havendo uma interação entre o caixote e a terra, que no caso seria o solo. Tá? Então a força é uma grandeza vetorial, que é uma grandeza vetorial que é uma interação entre dois ou mais corpos que causa como consequência ou aceleração, ou deformação, ou equilíbrio, ou os três ao mesmo tempo. Pode ser também. Tá? Não é que é um ou outro. Pode ser os três ao mesmo tempo. Beleza? Então isso que é força. Bem, força é uma grandeza física dimensional, então, ou seja, tem unidade, né? E a unidade, quando eu coloco U de F, significa U é a unidade, né? E F é a grandeza que eu estou falando, que é força. Então a unidade de força é o Newton no sistema internacional. Tá bom? No sistema internacional, a unidade de força é Newton. Só que tem outras unidades, né? Aqui eu coloquei alguns exemplos aqui, ó. Só me adiantando um pouco, né? Vocês vão ver lá em dinâmica que o módulo de uma força, que é a força resultante, né, no caso, daqui a pouco eu vou explicar o que é força resultante, é massa vezes aceleração. Tá? É o produto da massa pela aceleração. Né? Quando a gente for expressar a unidade de uma grandeza física, né, e a gente tem que fazer o produto de massa vezes aceleração, mas não somente dos módulos, mas das unidades também. Né? Então, unidade de massa é quilograma. Vezes unidade de aceleração, nós já vimos no sistema internacional, metro por segundo ao quadrado. Então, Newton, então, quilograma por metro por segundo ao quadrado também é conhecido como Newton, para simplificar. Tá? Tem outras unidades de força, por exemplo, Dina. O Dina é uma unidade do sistema CGS. O que é o sistema CGS? Centímetro, grama, segundo. É um sistema de unidades onde a unidade de comprimento é centímetro, a unidade de massa é grama e a unidade de tempo é o segundo. Diferentemente do sistema internacional, que a massa é dada em quilos no sistema internacional e o comprimento é dado em metros, né? Usando essa mesma lógica que força é massa vezes aceleração, né? Unidade de massa no CGS é o centímetro, é o grama, né? Massa é dada em gramas, vezes aceleração. Pessoal, aceleração, a gente não pode esquecer que a aceleração é a variação da velocidade em relação ao tempo. Então é uma unidade de velocidade por unidade de tempo. Como o sistema do Dina é o CGS, então a velocidade aqui vai ser dada em centímetros por segundo, dividido por tempo, que é dividido por segundo, que é igual a centímetro por segundo ao quadrado. Então o Dina nada mais é a mesma coisa que grama por centímetro por segundo ao quadrado. Tá? Então o Dina é uma unidade do CGS. A gente raramente vai trabalhar com isso, tá, gente? Só para deixar bem claro. Tem o quilograma força, né? Que é do sistema mais usado em engenharia, que é o sistema usual. Né? Quilograma força, gente. A aplicação do quilograma força. Você tá na farmácia. Você quer conferir sua massa, né? Você quer saber se você tá acima ou abaixo da massa. Vamos botar acima do peso, bota entre aspas, tá, gente? Peso entre aspas, tá? É que o povo fala. Você vai lá e sobe na balança. A balança te mostra a sua massa naquele instante. Sei lá, no meu caso eu tenho 95 quilos de massa. A balança, ela mostra lá a indicação em quilograma. Só que na verdade, fisicamente falando, ele está mostrando a força que é aplicada sobre a balança, que é dada em quilograma força. Tá? Então, 1 quilograma
força, tá, equivale a aproximadamente 10 newtons, né? Então, a balança, tá, ela, na verdade, ela mostra lá no indicador, lá no painel, lá, a sua massa, mas na verdade ela está falando a força que está sendo aplicada sobre a balança, que é dado em quilogramas força, beleza? E tem o libras força, beleza? Libras força é a mesma coisa do quilogramas força, tá? Só que libra, gente, libra é uma unidade de massa do sistema americano, tá? Uma libra é igual a 454 gramas, tá? 0,454 quilogramas, tá? 454 gramas, tá? 444 não, desculpa, 445. Não, 454, tá certo, 454 gramas, aproximadamente, tá? O libra-força é a mesma ideia do quilograma-força, né? Que é a massa necessária para causar a deformação. É a mesma ideia da balança que eu acabei de falar, tá? Só que o libra-força é uma unidade do sistema americano, tá? Então a gente não vai usar com... vai ser raro a gente utilizar. Mas essa tabela... E tem várias outras unidades de força. É que aqui eu só peguei as principais, tá bom? Mas a gente vai trabalhar muito mais com Newton, pode ter certeza, tá bom? Bem, agora a gente vai falar sobre o instrumento que mede força, que é chamado de dinamômetro, tá? Nós temos dois tipos de dinamômetro. Nós temos o dinamômetro de compressão, que é a balança da farmácia, beleza? A pessoa vai, sobe, aplica uma força, tem um sistema de molas, né, na onde a pessoa pisa, né, que será comprimido com a força que a pessoa aplica sobre esse sistema de molas, né? Aí mostra no painel, né? Ele mostra a massa que a massa que está sobre aquele sistema de molas. Na verdade, é uma indicação de força. A medida mostrada no painel, que está em quilos, na verdade é quantos quilogramas força está sobre o sistema de molas, né? Então, a balança de farmácia é um dinamômetro, que é o aparelho que mede a força aplicada sobre um determinado sistema. Aqui no caso, o sistema é onde a pessoa coloca os pés. Beleza? Então esse aqui é o dinamômetro de compressão, porque está comprimindo um sistema de molas, né? Então aqui é de compressão. Tá? Nós temos esse instrumento aqui, normalmente em quitanda, pequenos mercados, né? Tem um instrumento onde tem um prato, um ganchinho, a pessoa encaixa o prato no ganchinho, coloca lá a fruta, verdura que você quer saber a massa, né? Porque você vende por quilograma, né? Você quer saber a massa, coloca o hortifruti lá no prato e ele estende uma mola, né? Aqui é um dinamômetro também, né? Esse daqui é mais moderninho, né? Pode ver, ó, a pessoa colocou o objeto que quer saber a massa, né? Essa massa aplica uma força sobre a mola, beleza? E ela estende essa mola. Então, esse aqui é um dinamômetro de extensão, porque ele está estendendo a mola. Beleza? Então nós temos esses dois tipos de dinamômetro. Então, para vocês entenderem que existe um aparelho que mede força. Vai ter lá o indicador, né? E você vai saber a força que está sendo aplicada aqui nesse ganchinho, no caso do dinamômetro de extensão, né? Então, você vai saber a massa que está aqui e, consequentemente, vai saber a força que está sendo aplicada sobre essa mola. Tá bom? Então, o aparelho que mede força chama-se dinamômetro. Beleza? Bem, as forças elas possuem classificação. Tá? Nós podemos classificar as forças. Nós vamos ter três tipos de classificação. Né? Classificação quanto à interação dos corpos, quanto à natureza da força e quanto à direção que a força está sendo aplicada. Né? Quanto à interação, você pode ter forças devido ao contato entre dois ou mais corpos e você pode ter forças onde não tem contato nenhum. Exemplo,
Você tá lá no... Por exemplo, você esfrega uma mão na outra. Quando você faz isso? Quando você está com frio, né? Com qual intuito? De aquecer as mãos. Uma mão está em contato com a outra e, na verdade, esse movimento de esfregar as mãos, uma mão está aplicando uma força sobre a outra, que, em consequência, aquece sua mão. Que força é essa? É a força de atrito. Beleza? É a força de atrito que causa o aquecimento de suas mãos. Né? Gera calor, né? Então, a força de atrito é uma força de contato. Um outro exemplo, você tem um caixote numa superfície qualquer e você vai tentar arrastar essa caixa. Você vai ter alguma dificuldade dependendo da massa dessa caixa. Por quê? Por causa do atrito do solo com a caixa. Tá? Então a força de atrito é uma força de contato. Um outro exemplo que eu dei da bola de basquete, né? A bola de basquete não cai porque tem uma força de contato da minha mão com a bola que impede a bola de cair. Se eu soltar, ela vai cair, né? Então são forças de contato. Então forças onde você tem contato e forças onde você não tem contato. Como assim, professor? Exemplo. Quando você deixa um objeto cair, um objeto qualquer, quando ele deixa cair, existe uma força que atrai todos os corpos para o centro da Terra, que é a força peso. Ou força gravitacional. Tá? Essa força gravitacional pode ver que não tem contato. Se eu estiver lá no alto do Everest e soltar um objeto, pode ver que o Everest tem 9 km de altura quase, né? Ele vai cair, o objeto cai sem ter contato com a Terra. Beleza? Então outro exemplo de forças que não tem contato. Vocês vão aprender depois no segundo ano, né? Se você segundo não, no terceiro, desculpa. Se você pegar dois ímãs, todo ímã tem dois polos, né? O polo norte e o sul, tá? Vou fazer melhor ainda, tá? Vamos ter norte e sul. Né? Ou positivo e negativo, como vocês preferirem, tá? Quando eu deixo dois polos iguais, tenta aproximar dois polos idênticos de um ímã. Você não vai conseguir. Por quê? Porque existe uma força magnética de repulsão entre esses dois polos. Né? Agora, se eu inverter aqui e colocar o polo norte próximo do polo sul, vai ter uma força de atração. Né? Então, vai haver uma força magnética de atração. Aí eles vão se aproximar. Então você pode ver que existe força onde você não precisa ter contato entre dois corpos. Beleza? Quanto à natureza, né? Nós temos as forças mecânicas, forças elétricas e força magnética. Pessoal, essas aqui são as três principais, tá? Forças mecânicas são as forças que a gente vai estudar agora no primeiro ano, tá? Força de atrito, força peso, força normal, né? O que é força normal, gente? É a força que a superfície aplica sobre um determinado corpo, tá? Normal por quê? Porque essa força é sempre 90 graus em relação à superfície, ou seja, uma força normal à superfície, uma força perpendicular, tá? Isso é uma força mecânica, tá? Nós temos forças elétricas e forças magnéticas. Exemplo de forças elétricas e magnéticas é o que eu acabei de explicar aqui do exemplo do ímã, tá? O exemplo do ímã, né, que são forças de natureza eletromagnética, tá? Por que eu falei que essas três são principais? Também existem, tá? Isso vocês vão ver lá no final do terceiro ano em física moderna, eu acho, se vocês verem, ou então em faculdade, né, em física superior, que existem forças nucleares, né? O que são forças nucleares? São o átomo, tá? Ele tem os elétrons lá e tem o núcleo que é formado por prótons e nêutrons, né? O núcleo é cheio de partículas positivas.
Se fosse levar apenas em consideração a carga elétrica dos prótons, tá? Que são positivos, é tudo positivo, iria explodir o átomo, né? Ia todo se repelir e haver uma explosão atômica. Só que tem alguma coisa que mantém esses prótons unidos, que são as forças fortes e fracas nucleares. Isso a gente não vai ver aqui, tá, gente? Mas é uma classificação também quanto à natureza das forças, de forças nucleares, beleza? E também tem a terceira classificação, que é quanto à direção, tá? Nós temos forças tangenciais e forças centrípetas. Pessoal, a gente viu lá em aceleração que nós temos a aceleração tangencial e a aceleração centrípeta, tá? A aceleração tangencial, ela é tangente à trajetória. Por exemplo, eu vou aproximar um pouco mais vou dar um zoom aqui nesse desenho para vocês poderem enxergar melhor. Nós temos aqui o garotinho que está com um barbante, um corpo amarrado em um barbante. Ele começa a girar, né? Aí o que acontece? Nós temos esse corpo, ele se movimenta, né? Numa trajetória circular. Se o garoto aumentar a intensidade de rotação, né? Lógico, o barbante vai girar mais rápido e esse corpo vai se movimentar mais rápido, né? Então, nós temos uma componente da força tangencial, que tangencia, né? Que tangencia o círculo aqui, né? Essa força tangencial, que a gente simboliza como Ft, ela é responsável, tá, pela mudança do módulo da velocidade. Tá? Então, se o garoto girar esse barbante no mesmo ritmo, tá, a velocidade aqui do corpo não vai se alterar. Então, não vai ter mudança de velocidade, não vai ter aceleração, logo não tem força tangencial. Tá? E nós temos a mudança de direção e de sentido desse corpo. Pode ver que num instante ele está indo para cima, no outro instante ele está indo para o lado, no outro instante ele está indo para baixo, no outro instante está indo da direita para a esquerda. Né? Quando há a mudança de direção, né, do corpo, nós temos uma força chamada força centrípeta, que é essa força aqui, ó, força F. Essa força aqui é chamada de força centrípeta, tá? E essa força centrípeta, ela é responsável pela mudança de direção da velocidade. Nós falamos lá quando a gente comentou em aceleração, tá? Que se o garoto estiver girando esse barbante no mesmo ritmo, nós não temos aceleração tangencial, logo não temos força tangencial, só que tem aceleração centrípeta. Por quê? Porque está mudando a direção da velocidade. Então, pessoal, a gente não pode esquecer que a aceleração é uma grandeza responsável pela mudança da velocidade. Velocidade é uma grandeza vetorial. Então, se tiver com o mesmo módulo, mas mudou a direção do movimento, mudou a direção da velocidade, mesmo que o módulo seja mantido, tem aceleração. Por quê? Mudou a velocidade. Beleza? Então, da mesma forma que nós temos aceleração tangencial e centrípeta, nós temos força tangencial e temos força centrípeta também. Né? Até mesmo porque a gente não pode esquecer, né? De acordo com a segunda lei de Newton que a gente vai ver. Mas acho que você já deve ter visto em séries anteriores, em ciências, né? Que força é igual a massa vezes aceleração. Né? Se eu tenho aceleração tangencial, é força tangencial. Se eu tenho aceleração centrípeta, é força centrípeta. Beleza? Aí, pessoal, para encerrar aqui, enquanto eu estou sentado nessa cadeira aqui, que eu estou aqui fazendo a aula para vocês, existem várias forças sendo aplicadas sobre mim ao mesmo tempo. Beleza? Por exemplo, eu tenho a força peso, que é a força que a Terra aplica sobre mim, né? Que me faz ser atraído por isso que eu estou aqui grudado em solo firme aqui, beleza?
Eu tenho a força que a cadeira está aplicando sobre mim, né? A cadeira está resistindo aqui porque existe porque eu estou aplicando uma força sobre a cadeira, né? E a cadeira está aplicando uma força sobre mim, por isso que eu não caio aqui no chão, né? Só que aí o que acontece? Quando eu tenho várias forças sendo aplicadas ao mesmo tempo em cima de um corpo, né? A gente pode substituir todas essas forças por uma só, como se fosse o efeito de uma única força. Essa única força é chamada de força resultante. Beleza? Então eu tenho várias forças aqui. Tenho várias forças. Força 1, força 2, uma força 3, várias forças. Força 4. Um monte de forças até uma força N, né? Uma enésima força aqui. Tá? Pessoal, só um erro aqui que eu esqueci de colocar a setinha aqui. Tá? Então, quando eu quero saber a resultante de uma força, eu vou substituir todas essas forças por uma só, como se fosse o efeito de uma única força, que é a força resultante. Tá? Para calcular a força resultante, vocês vão ter que utilizar todas aquelas ferramentas que nós vimos em aula de vetores. Beleza? Que se nós tivermos, por exemplo, forças na mesma direção, por exemplo, duas forças na horizontal. Eu tenho uma força 1, eu tenho uma força 2. Né? Se eu adotar da esquerda para a direita como positivo, né? Então a minha força resultante será... Aí você faz soma algébrica simples, né? Você faz a força 1, né? Força 1. Vou fazer o seguinte, aqui é o módulo, né? Eu quero calcular o módulo. Então apaga certinho. Na verdade eu vou fazer força 1 menos a força 2. Tá? Se tiver em direções diferentes, uma assim, uma força assim e outra força assim. Uma força 1 na horizontal e uma força 2 que está na diagonal. Né? O que você tem que fazer? Você tem que pegar essa força 2, decompor numa componente vertical e uma horizontal, né? Ou então você pode usar a regra do polígono, regra do paralelogramo, já vimos tudo isso lá no começo da aula de vetores, tá? A gente vai revisar isso ao longo dos exercícios, tá bom? Então a força resultante nada mais é do que a soma vetorial. Pessoal, não confunda soma vetorial com soma algébrica, tá? A gente já viu isso, né? Então a força resultante nada mais é do que a soma de todas essas forças, beleza? E para facilitar a obtenção de uma força resultante, nós utilizamos uma ferramenta chamada diagrama de corpo livre. O que é o diagrama de corpo livre? Aqui nós temos um exemplo aqui de uma praticante do kitesurf, que é um esporte radical, né? Aí você vai pensar, quais são as forças que estão sendo aplicadas para que essa pessoa possa praticar o kitesurf, que possa ficar de pé, né? O que você tem? Você tem a força que o kite, que a corda do kite, né, faz sobre a menina que está na direção da corda, né? Tá um pouco torto, mas tudo bem, né? Você tem a força peso, né, que se você tem massa, não importa, qualquer coisa que tenha massa vai ter força peso, né? Então você tem a menina tem massa, logo vai ter força peso, né? Você tem a força de atrito na água, né, sobre a prancha da menina, sobre a menina. Então você tem uma força de atrito, beleza? Que está ao contrário, mesma direção, mas sentido contrário do movimento da menina, né? E você tem a força que a água exerce sobre a menina, porque a água é o meio onde ela está, entre aspas, apoiada, né? Então você vai ter uma força de contato da água com a menina, que está tudo representado nesse segundo quadro aqui. Tá? Então o que eu faço? Esse diagrama de corpo livre nada mais é que uma ferramenta onde você pode representar todas as forças que são aplicadas sobre um determinado corpo. Tá? Eu poderia perfeitamente representar a menina como um ponto, um pontinho, né? E colocar todas essas forças que estão aqui nesse quadro, né? Que seria a força peso da menina, força peso, a tração da corda do kite sobre a menina, né? Que aqui a gente chama de força do kite, né? Força do kite, né? Da pipa, né? No caso.
falar pipa para um praticante de kitesurf, ele bate em mim, desculpa, do kite, tá? A força da água sobre a menina, que tá de baixo para cima, que chama de força da água. E você tem a força de atrito, que dificulta, né, o movimento da menina sobre a água, tá? Que é a força de atrito. Tá? Então, isso daqui, quando eu tenho um ponto onde várias forças são aplicadas sobre esse corpo, é um diagrama de corpo livre. Isso vai ser uma ferramenta super importante na hora de calcular força resultante. Tá bom, gente? Então, acho que tá bom por hoje, tá? 35 minutos de vídeo, beleza? Eu vou sugerir alguns exercícios aqui, beleza? Exercícios da seção de atividades. São poucos exercícios, do 1 ao 4, tá? Páginas 49 e 50. Beleza, pessoal? São exercícios bem conceituais. Vocês podem ver que não teve conta nenhuma, basicamente, nisso tudo que eu falei. Esses exercícios, tá, gente? Eles vão ter bastante conceito, né? E vai ter uma revisão da parte de vetores. Então, são exercícios que vocês já fizeram na sessão de vetores, né? Então, o jeitão é o mesmo. Beleza? Qualquer coisa, a gente se encontra na nosso próximo encontro à distância, né? E a gente vai discutir bastante. Se der tempo, a gente faz mais exercícios do Hora do Estudo ou do livro de atividades. Beleza? Pessoal, então é isso daí. Um abraço a todos, cuide-se e até o nosso próximo encontro aí, né? Que será na quinta-feira, hoje é sábado 7, quinta-feira, dia 5. Tá bom? Um abraço a todos, cuide-se e bye. Tchau. Correção. Quinta-feira, dia 6, tá, gente? Desculpa. Beleza? Então, agora sim, um abraço e se cuide aí. Valeu.